Boa noite. O 3-1 de hoje entrevista a primeira juíza negra do Brasil, Luizlinda Valois, conhecida por sua atuação e ligação com as questões sociais. Convidamos para participar dessa conversa o também apresentador do programa Para Todos, aqui da TV Brasil, Big Richard, e advogada e membro do Fórum Nacional de Entidade de Direitos Humanos, Deise Benedito. Antes, nós vamos conhecer um pouco mais da trajetória dessa ilustre magistrada baiana, Luizlinda Valois. Em determinado momento, o meu professor de desenho, ainda eu com 9 anos de idade, no curso primário, e ele pediu um material e meus pais não tiveram dinheiro para comprar exatamente igual ao que ele tinha pedido. Quando eu fui chamada por ele, pelo professor dentro da sala de aula, para me entregar o material, ele me disse que não foi aquele material que ele tinha pedido. E eu disse a ele que aquele foi o que meu pai e minha mãe puderam comprar. Ele virou-se para mim e disse: olha, menina, se você é pobre, seus pais não podem comprar um material de desenho, deixe de estudar e vá aprender a fazer uma feijoada na casa da Branca, que você será muito mais feliz. Essa história impulsionou Luizlinda Valois a ser a primeira juíza negra do país. Também foi ela que deu a primeira sentença contra o racismo. Ela reativou dezenas de juizados especiais na Bahia e criou e instalou a justiça itinerante, sala de audiência em ônibus e barcos, e o balcão da justiça e cidadania. Nas horas vagas, dá palestras para que jovens conheçam seus direitos e deveres. Criada no Candomblé, Luizlinda é filha de Inhansã, a deusa guerreira. E como tal, o desafio é combater o racismo dentro e fora da magistratura e tornar a justiça acessível a todos. A luta não foi em vão. Suas ações premiadas inspiraram até o presidente norte-americano Barack Obama. Doutora Luizlinda, a justiça é branca? A justiça não deveria ter cor. Mas, antes de tudo, boa noite. Eu quero agradecer o convite de vocês para estar aqui com muito prazer, muita alegria. A justiça não deveria ter cor, porque ela é para todos. Mas, infelizmente, o que nós percebemos é que em determinadas áreas ela tem cor, sim. Agora mesmo nós estamos observando o quê? Na área criminal está acontecendo um verdadeiro genocídio de relação aos negros da periferia, os PPPs, como eu chamo, pretos, pobres e periféricos. Eles estão se matando uma média de 20, 25 jovens negros na idade de entre 14 e 24 anos. Então... A média por que período? Por dia? Por semana. Por semana? Por final de semana. Então, é uma coisa que está me preocupando muito, porque eu acredito que está havendo uma orquestração para terminar com a raça negra. E eu acredito que nós estamos no século XXI, não é possível que isso ainda aconteça. Então, a justiça precisa ser mais célere. No ano passado, acho que 2008, que é o dado oficial mais recente, segundo o mapa da violência, que foi divulgado na semana passada, foram assassinados mais de 18 mil jovens no Brasil, quer dizer, são números de uma guerra civil. São jovens, em sua maioria, negros, pardos ou mulatos, muito pobres, envolvidos com droga, com cometer algum tipo de delito. E as estatísticas oficiais também revelam que os índices de investigação desses assassinatos são muito baixos. A maioria desses homicídios fica sem inquérito, o inquérito fica parado. Exatamente. E a justiça não funciona, a justiça criminal não funciona com relação a essa questão. Como acabar com esse tipo de impunidade? Onde é que a coisa... Na Bahia, nós temos um problema muito sério dentro da justiça. Primeiro, nós temos poucos negros magistrados. Basta dizer que são 35 magistrados, desembargadores, e só existe um desembargador negro. Então, cadê a sensibilidade dos demais, que não são negros?
E, por outro lado, também, a lei de organização judiciária, ela criou 53 cargos de desembargador. Mas até hoje somente foram preenchidos 35. E para o estado, da envergadura do estado da Bahia, 53 já é um número muito pequeno. E, em sendo 35 somente providos, imagine o número de recursos que cada um desses homens e dessas mulheres desembargadores e desembargadoras recebem. Por outro lado, também na primeira instância, são os juízes que julgam os processos em primeira instância, o número também é muito reduzido. Então, o que é que nós precisamos? Estimular ao governo do Estado como um todo, estimular muito mais ainda ao Poder Judiciário, para que se dê a oportunidade à juventude ingressar na magistratura, para que essa problemática toda seja de uma vez por todas concluída. Porque a justiça tardia não é justiça, ela se torna injustiça. E também tem as políticas públicas que estão por trás. Porque geralmente o negro, ele mora na periferia, ele é pobre, ele não tem acesso à educação, à saúde, os pais também vieram desta mesma condição, então não tem o que repassar para os filhos. Não é somente a educação que eles precisam, não. Precisam muito mais do que a educação, é a moradia, é o lazer. A nossa companheira aqui bem pode dizer que ela conhece de cátedra, tanto quanto eu, que a situação na Bahia é gravíssima. Eu mesma já passei por algumas situações muito difíceis, porque eu estou sempre junto dessa juventude. Eu salvando um, para mim já é um grande lucro, mas eu não quero salvar somente um, eu quero salvar todos, porque todos nasceram de um pai e de uma mãe. E o que é que eu estou achando? É que neste momento, quem foi escolhido para ser o delinquente, para delinquir? O negro, o pobre e o da periferia. Ainda tem outra situação que também é muito grave, é o racismo ambiental. Se pegou os negros, se jogou lá para distante, longe de tudo e de todos. E o que é que ocorre? Estas criaturas têm medo de ir até a justiça para reclamar os seus direitos, exercitar sua parte cidadã. Ô, doutora, a senhora está falando da questão do ingresso, né, desses jovens no judiciário. Isso. Mas ainda assim, quando eles ingressam, eles não enfrentam lá o racismo institucional dentro do judiciário. Como lidar com isso? Porque isso também acaba refletindo quando esse juiz, esse desembargador não negro vai julgar os casos desses que sofrem do racismo ambiental. Exatamente. Eu não colocaria somente o racismo ambiental, nem o institucional. Eu colocaria mais o assédio moral que se passa dentro do Poder Judiciário. Eu falo isso de cátedra, porque hoje não sei mais se eu passo o racismo ambiental, não sei se é o assédio moral, não sei se é um bullying no judiciário, eu não sei. Eu sei que eu sofro todos os dias e o dia todo. Basta exemplificar aqui para nós todos o seguinte: eu ganhei o Prêmio Cláudia 2010. E no dia que eu retornei de São Paulo, lépida, fagueira, animada, com aquele troféu lindo que dizem que é o Oscar da América Latina, eu não recebi um tratamento que eu deveria ter recebido. Mas eu tenho certeza que se fosse uma magistrada não negra, as portas estariam abertas e as festividades também seriam marcantes naquele momento. E eu, que sou magistrada, sou a terceira mais antiga do Estado. Mas antes de morrer, eu vou ver muito magistrado negro, porque atrás de mim está vindo uma onda negra aí de competência que os senhores não imaginam. E não vão ser somente magistrados, não. Vão ser ministro da Fazenda, ministro de Relações Exteriores, ministro de todos os setores militares. Por que não mulheres militares no comando das polícias militares? Mulheres negras. Nós temos, mas não se dá a oportunidade que o negro merece. Isso é um reflexo da sociedade que a gente vive, onde vários órgãos, instituições têm esse tipo de problema. Como resolver isso? Como resolver? A solução, eu tenho quase que certeza, é se oportunizando ao negro. Ainda bem que hoje, quando se vai se inscrever em um concurso, não precisa mais levar aquele retrato, né? Antigamente tinha que levar o retrato, não era fotografia, era o retrato. E quando se via que era um negro, aí se criava uma dificuldade e ele já era excluído naquele momento.
Mas hoje se dá uma oportunidade, mas os concursos precisam também serem mais ajustados para que se possa avaliar realmente e atribuir o bom resultado a quem tem competência. Porque o problema maior é que geralmente o negro não tem o parente importante, não tem o padrinho, como é o meu caso. Então fica difícil para ele ascender profissionalmente na estrutura, principalmente dos 3 poderes da República. Bom, eu queria agradecer também o convite, né, de estar participando aqui com vocês. Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui, né, no Big Richard, com a doutora Luiz Linda. Eu queria colocar alguma coisa em cima que a senhora falou de extermínio, né, da juventude negra. Eu sempre falo, eu tenho um artigo escrito, escrevi 2 artigos. Um é o Deserdado dos Destinos, né, a trajetória da construção da identidade negra no Brasil. E o outro, o último que eu escrevi agora, foi a Rota de Extermínio da Juventude Negra Brasileira. Então, quando a gente já fala a rota, tem a Rota dos Escravos, a Rota Polícia que Mata em São Paulo, né, da década de 70, da década de 80, né, uma referência ao Caco Barcelos. E aí saiu agora esse último relatório dos 18 mil jovens mortos, né, assassinados, que parece uma história de uma guerra civil. Mas tem um outro detalhe que tem as formas, as diversas formas de extermínio, né? Exatamente. Então você tem esse extermínio que começa, eu sempre falo que o extermínio começa no momento da chegada do primeiro navio negreiro com jovens africanos no Brasil. Então a mesma faixa de idade que se mata hoje, de 14 a 24, era a mesma faixa que chegava aqui há 300 anos atrás. Né, que era essa faixa que era destinada à construção, né, desse país. Então, você tem isso. E ao longo, né, de todo o processo da colonização, a gente vê, quer dizer, esses jovens se organizaram, fizeram fugas, resistências, né? E aí, no pós-abolição, e com o próprio processo da escravização, você cria uma identidade criminosa, né? Então, ou você está trabalhando ou você está fugindo. Se você está fugindo, você se torna, a partir daí, um elemento, né? Um inimigo público número 1, né? E aí, o que acontece? Você tem o pós-abolição, nada é garantido. Então, você imagina o 14, 15, 16 de maio de 1988, que é esse resultado que a gente está vendo aqui nesse país hoje. Aí você passa pelo período da ditadura militar. Quantos jovens negros não foram mortos porque a cor da pele os identificava como subversivo? Foram perseguidos durante o processo da capoeira. Foram perseguidos com o processo do samba. Quer dizer, então toda perseguição foram perseguidos porque frequentavam o candomblé. Então você tem uma marginalização histórica de qualquer atitude, né, de uma cultura, né, dos afrodescendentes do Brasil. E aí você passa, na década da ditadura militar, quantos foram mortos e desaparecidos, jovens negros desaparecidos políticos. Aí você vê, os anos 80, né, o processo da redemocratização do Brasil, quantos também não foram mortos? Na época nos anos 70, você tem a Rota. Nos anos 80, você tem os grupos de extermínio, quer dizer, você tem os justiceiros, você tem Mão Branca, você tem o Esquadrão da Morte, né? No Espírito Santo você tem a Escuderia Lecoque, né? Aí você entra nos anos 90, você tem aquele boom do crescimento do narcotráfico, né? E aí o narcotráfico passa a aliciar esses jovens. É o tênis, né? É o tênis, é a roupa, é isso aqui, passa a dar uma certa valorização para esses jovens através da vestimenta. Enquanto a partir do Big Richard dessa época, nos anos 90 você tem o boom do hip hop. Por isso o Richard. O Big é um sobrevivente desse processo dos matadores, dos grupos de extermínio, né? Principalmente dos presuntos da Baixada Fluminense. Então você vê que existe uma rota, essa rota histórica de extermínio. Se eu for pegar e ver dos anos 70 até agora, você teve a média de 18 mil, faz a conta quantos não morreram nesses 50 anos. Na Bahia, agora mesmo, né? Diz que do início do ano até a semana passada, já tinham sido mortos 300 negros da periferia, que eu chamo os PPPs, né? Pretos, pobres e periféricos. E aí tem uma situação para nós. E aí tem uma situação pior, porque essa morte, né? Essa morte não é só a morte do corpo, não. Né? Você mata a família. Nós morremos a todo instante. Justamente. Cada jovem que morre, você está matando um ente da família.